todas as redes de fast food têm opções também menos piores. Não vou dizer que são super saudáveis, mas são menos piores. Hoje em dia, o mundo está preocupado com isso. Por quê? Porque gera muito gasto para os governos. As maiores doenças, né? Então, o que a gente chama de diabesidade, que é o diabetes e a obesidade, são as que causam as maiores mortes. Então, doenças cardiovasculares, AVC, infarto e tal, e até mesmo câncer, a gente sabe que também tem relação com hábitos de vida. Se os governantes não começarem a se preocupar com o que eles oferecem, com o que é ofertado, desde as crianças nas escolas, nas creches, até para os funcionários e tudo mais, o gasto vai ser cada vez maior com a saúde pública. Porque as pessoas estão adoecendo. Hoje em dia, você pega, por exemplo, pessoas com 30 anos, com hipertensão, com diabetes, com triglicérides alterado, com colesterol alterado, tomando 5 medicamentos por dia, que vai buscar, às vezes, ali no posto. Isso gera um gasto. Seria muito melhor se a educação viesse das escolas. Se nas escolas... uma prevenção, né? Exato. Porque 30 anos, você considera que essa pessoa vai viver pelo menos mais 40, 50 anos, gerando um gasto mensal altíssimo. Então, e a população está envelhecendo, né? A gente tem uma população cada vez mais vivendo mais, apesar de que alguns estudos mostram que nós seremos a primeira geração que vai viver menos do que a geração anterior. Ah, que legal, devido aos hábitos. Que bom. Bacana. Parabéns. Bem Bacana. na gente. Mas é por conta dos Bem na hábitos. nossa vez de viver Bem na mais. nossa vez. Tipo isso. Porque tivemos um hábito muito ruim. Então, A gente nem sabe o que o celular vai causar também. não. Né? Se eu pudesse falar assim, uma coisa que eu acho que deveria mudar é a educação nutricional nas escolas. Assim como eu acho que deveria ter educação financeira também. Educação financeira deveria ser matéria na escola e educação nutricional deveria ser matéria na escola. Você não precisa ser um nutricionista, você ter mestrado, doutorado, você ter 1000 pós-graduações para você saber o básico dali, entendeu? E a criança, ela tem uma capacidade de aprender muito maior do que a nossa e uma facilidade também de aceitar a mudança. Você tentar mudar um adulto é muito mais difícil do que você tentar mudar um hábito de uma criança. Então, assim, educação financeira, educação nutricional, na minha opinião, deveria vir da escola. Sim. Seja ela pública ou particular, como matéria obrigatória. Não assim, a minha escola tem, mas só para aquela meia dúzia que paga tanto a mais e fica tanto período a mais. Não, deveria ser matéria obrigatória, porque isso faria muita diferença para essa geração, que com 30 anos não ia estar tão doente quanto a nossa geração. É. Só um comentário que eu achei muito legal. Eu levei minha sobrinha outro dia no Parque da Mônica e eu achei sensacional o jeito que as brincadeiras são feitas. Os lugares para brincar são sempre com uma conscientização muito grande. Então, tem o espaço da Magali lá. O espaço da Magali podia bem que ser um restaurante, podia bem que ser uma casa cheia de comidas, mas o espaço da Magali dentro do parque tem uma pirâmide nutricional, é assim, uma parede imantada, então é de ímã, e tem uma pirâmide nutricional, e tem geladeiras e prateleiras e os alimentos com ímã. E é para a criança aprender onde fica cada coisa na pirâmide e onde guarda cada coisa. Então, eu achei sensacional. Tem uma outra brincadeira lá que conscientiza a não jogar lixo no mar e a destruir os lixos que caem no mar. Então, a criança dá tapa lá. Achei super legal. Super educativo, Super né? educativo. Só que não é acessível, né? Não é acessível para a população. O ingresso custa caro. Então, tinha que realmente ter alguma coisa mais lúdica na educação infantil. Com certeza. Para ensinar essas coisas. Existem escolas de prefeituras e tudo mais que tem a parte de horta, que tem a parte de mini cozinha para ensinar a fazer alguma coisa e tal. Mas a realidade de algumas, né? Pontual. A maioria não trata desse assunto como matéria. Às vezes fala numa aula, mas não é uma matéria. Não existe isso. Isso deveria ser uma coisa para todos. E né? quando faz é porque o professor, por conta própria, buscou o conhecimento, buscou isso para levar. Ele também, o professor também não recebeu esse curso, ele também não foi capacitado. Sim, exatamente. Ele também não, também não foi oferecido ao professor. Do corpo. Porque do corpo assim, docente. eu dei aula há 10 anos, né? E uma coisa que a gente sempre falava é assim, as campanhas são muito bonitas. A campanha de inclusão, ela é muito bonita. Mas ninguém capacita o professor. Olha isso. Entendeu? Então, a questão não é colocar ou não na sala de aula. A questão não é essa. É assim, você está incluindo um ou você está, na verdade, excluindo 35? Porque a professora, ela vai virar babá. Ela não é mais professora ali. Não porque tem uma criança que está precisando muito mais de atenção.
de muito mais dedicação. Sim. E ela acaba sendo menos professora dos Dos outros outros 35, porque ela precisa se virar em 1000 para lidar com uma situação em que ela não foi capacitada para. Não, mas já tem uma profissão que é voltada para isso, que é o que Pra minha mãe ajudar. era. Sim, sim. Que é Mas- auxiliar de vida escolar, que aí cuida das crianças com necessidades especiais e aí tira. Mas não é todo lugar que tem. Não é todo lugar, mas Não é. as Que escolas deveria, da né? prefeitura E são obrigatórias. Ainda mais ensino fundamental. É. Que é onde ainda se cobra, porque a educação infantil ainda é mais lúdico, Sim. de maneira geral. O ensino fundamental aí já cobra alfabetização, É. já cobra os cálculos matemáticos. E aí começa a cobrar. E essa professora fica ali, às vezes ela recebe uma criança com deficiência visual Sim. e ela não tem um curso Pra saber para lidar com educar aquilo. Isso. de uma maneira mais, sabe, mais Assertiva mais mesmo. assertiva, essa Sim. palavra. Então, assim, falha muito também, sabe? O professor não tem não tem cursos pros Que triste, professores, né? assim, sabe? É. Então, o panfleto é muito bonito. O Mas na panfleto é muito prática- bonito. Mas aquele profissional que tá lidando com isso, Sim. você deu condições dele lidar com isso da melhor maneira? Ou você só botou lá porque é bonito? Olha, É. este ano a prefeitura incluiu... E até mesmo né? a função que eu Ninguém comentei fez que um curso. existe, que é a nova profissão, é muito sobrecarregado para aquela pessoa. É, você falou porque que a ela sua mãe tava cuida de esgotada. 8 pessoas com necessidades especiais. Sei lá, 3 cadeirantes, aí à tarde 3 autistas, e aí tem escada, e aí tem que ficar junto. É uma muito- responsabilidade é uma- muito grande, Para um né? salário mínimo. É. Mínimo. Eu lembro que uma colega literalmente. minha, a gente trabalhava em educação infantil e ela tinha uma criança hiperativa na sala. Muito mesmo, assim, não era só aquele... Que às vezes a pessoa fala... É, teu- porque teu agitadinho nível, fala. Não, era Não, era de fato. uma patologia E de ela hiperatividade. passava a manhã toda, das 7 da manhã às 11h30, a hora que as crianças saíam, com a criança no colo. Então, assim, era a maneira que ela encontrou, porque, né? Pra conseguir não colocar também as outras crianças em risco, não brigar, não Sim. empurrar, não puxar cabelo, aquela coisa. Ela ficava com a criança aqui. Mas para as outras crianças, elas estavam sendo excluídas, né? Sim. Por que a tia não me carrega? Não me carrega no colo. É. Por que só carrega? Então quer dizer que se eu for peralta, porque a criança não tem esse conceito de... Não, eles entendeu? não fazem a diferença. É, então quer dizer que se eu aprontar, eu ganho o colo da tia. Então tá sendo vantagem eu não ser educado. Tá sendo vantagem eu não me comportar. Sim. Sabe? E aí começa a vir aquele conflito que aí você tem que Tinha controlar. um menino na minha sala que era hiperativo quando a gente era criança e a gente não entendia nada. A gente tinha muita raiva porque ele podia falar o que ele quisesse na aula, ele podia, sabe, fazer o que ele quisesse, que a criança professora não passava entende, pano, é. entendeu? E aí a gente fazia qualquer não sei o que lá. Mas ele pode, né? Daí a gente não entendia, porque a gente nem sabia o que era Pois é, hiperatividade, pois é. entendeu? Só porque a gente fugiu muito do assunto agora, mas eu Mas como eu acho que tem professora... que ter inclusão, sim, mas feita de, Então, de um modo certo. Era isso que eu ia falar. Eu, como professora, eu sempre defendi que a inclusão ela deveria ser social, não pedagógica. Você não pode querer que aquela criança seja submetida a uma educação que não foi projetada para ela, para alcançá-la, sabe? Eu acho que Sim. deveria assim. Então, essa criança vai frequentar a escola porque é legal, sim. Esse convívio social dela com outras crianças, até de outras crianças com ela. Mas não se pode exigir dessa criança, nem dessa professora, lidar com a obrigação de alfabetizar essa criança. Sim, ou, o entendeu? pedagógico Então, assim, mesmo, então ela né? vai frequentar um centro especializado com profissionais capacitados para isso no período da manhã. E lá, sim, ela vai receber as atividades certas para ela. Por pessoas que tiveram cursos e capacitações Pronto, para isso. E com pós e tudo mais, voltadas para isso, beleza. E no outro período ela vai Socializar. passar 1h30, que é a hora do, sei lá, do intervalo e a educação física e a aula de artes e, sei lá. Ela vai ter um momento de socializar, normalmente com as outras crianças, mas sem esse peso. Porque aí também, aí o que acontece? A professora é obrigada a aplicar tudo. Em questão de atividade, prova, tudo. Ela é obrigada a aplicar. O que ela vai fazer? Ela tem que aplicar, mesmo que Porque tem a parte burocrática também. ela tem que preencher. Sim. Ainda que seja para a criança não fazer e ela colocar, não concluiu, não sei lá, Sim. sei lá. Mas ela tem que aplicar. E aí é muito difícil. Porque aí acontece isso. As outras crianças não entendem. Por que ela pode? Sim. Por que ela não entregou a lição de casa e eu tenho que entregar? Por quê? Não entende. Se não Criança não conversar, não entende. entende. A gente fica... O que tem de especial? Será que o pai dela falou com a Ou tia? o contrário, sabe? né? Se faz arte, é o que a gente tava falando. Se faz arte, ganha colo.
Então, Não, a gente super não difícil, né? entendi. É muito difícil. Mas eu acho que tem que ter essa inclusão, porque essa parte da socialização é extremamente importante. Com Pros né? dois mas lados. inclusão É. é o que você falou, com profissionais capacitados para tal. E deixar a parte da escola para ser a inclusão social mesmo.